E Lu, o que te fez querer contar essa história? Fazer o livro, vir aqui, eu vi uma entrevista ou outra sua lá no Paraná. O que te fez querer ir a público contar a tua história? Rafinha, sendo o mais sincero possível, eu não gostava que falassem do hemangioma. Eu não falava sobre hemangioma. E em todas as cirurgias, quando alguém chegava para me visitar e perguntava, Lu, tá doendo? Não. Lu, mas como que tá? Tem problema? Não. Lu, você tem problema quando falam, quando olham? Não. Tranquilo, normal. Porque eu tinha aquela impressão de que se eu falasse que, putz, além de ter a diferença, dói. Coitada dessa pessoa, ela já tem essa diferença, ainda dói. Ai, que dozinho, que peninha. Eu não queria pena. Tá. Porque eu acho que o sentimento pior do mundo é pena. Tá? Tem a raiva, mas não tem a pena. Porque com a raiva você lida melhor do que com a pena. Sim. E eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim. Então, e também não queria preocupar, né, os que me amam, Quem tá de ao teu verdade, redor, né? Aqueles eu não queria preocupar de jeito nenhum. Então era mais fácil eu dizer que não doía, que eu não sofria, com os olhares que eu não sofria, com as perguntas, né, descabidas. Mas aí, depois que eu fiz todas aquelas embolizações, eu estava ainda num pós-operatório muito doloroso. Era a minha última embolização lá em 2014, 2015, março de 2015. E uma mãe me mandou mensagem, uma mãe de Saudade do Iguaçu, que era uma cidade que eu morei, próxima lá. Ela me mandou mensagem porque a filha foi diagnosticada com hemangioma. E ela estava desesperada. E alguém falou para ela, olha, mas hemangioma é aquilo que a Lu tem. A Lu, que foi contadora da prefeitura aqui, ela tem uma vida normal, fale com ela. E aí eu fui falar com ela, eu fiquei umas 2 horas no Facebook com ela, no Messenger, e aí eu expliquei tudo para ela, olha, procura tal médico, procura tal especialista, faz isso, faz aquilo. E o mais que eu disse foi, tua filha vai ser feliz, porque eu sou. Ela vai poder fazer o que ela quiser da vida, porque eu faço o que eu quero da vida. Então não se preocupa, eu falei, só incentiva ela, mostra para ela que ela é linda como ela é, que ela pode fazer tudo o que ela quiser, e ela vai ser a pessoa, a mulher. E ela ficou leve, né? Ela ficou leve, assim, ela falou, nossa, agora eu tô bem, isso aqui. E a criança tinha 4 anos. Aí depois que aconteceu aquilo, eu falei, poxa vida, se eu fiz isso com uma pessoa que me conhece, ou que tem um amigo que me conhece, eu tenho que fazer isso por mais pessoas. Porque nesses meus 40 e poucos anos, e lá na época eu tinha 35, 36, em todos os meus anos eu pesquisei sobre, eu fui atrás. E não tinha internet como tem hoje, né? A minha primeira pesquisa muito mais acessível hoje. Foi num livro de medicina do pai de um amigo, né, para saber o que era esse tal de hemangioma que eu tinha. Então eu sempre pesquisei, eu sempre fui atrás, e aí eu tenho uma gama aí de amigos, de médicos que me acompanharam, que eu posso indicar. Eu falei, eu vou criar um blog para poder passar essas informações. Mas, para ser bem sincera, eu nunca tinha nem acompanhado um blog, eu sabia que existia. Tá. Aí eu fui lá no Google uma tarde chuvosa e disse como criar um blog, né? E aí lá apareceu alguns... Que ano isso era? 2015. 2015, tá. E eu criei um blog. Eu tenho o Hemangioma e Daí, que hoje eu já nem estou mais alimentando, porque agora é Instagram, os blogs meio que ficaram. E aí no blog eu coloquei todas as informações científicas, passei para alguns médicos darem uma olhada antes de eu publicar, para um advogado também dar uma olhada antes de eu publicar, amigos, né? Para ver se eu não estava fazendo nenhuma besteira. E aí eu falei, bom, mas não adianta só eu passar informação científica aqui, eu preciso contar a minha história para que as pessoas vejam que elas não precisam se esconder, para que os pais saibam que elas não precisam esconder os filhos, principalmente, para que os colegas saibam que devem respeitar, para que os professores saibam como lidar. E aí eu comecei a contar minha história no blog, por capítulos. Aí eu pensei, eu faço um capítulo cada cirurgia, né? Mas quando eu comecei a escrever, eu vi que a minha vida não era só cirurgia. Tinha tanta coisa boa na minha vida. Tinha muita coisa boa na minha vida. Eu era professora, eu era nome de turma, eu era homenageada aqui, homenageada ali. Eu tinha tanto amigo, eu tinha tanta festa, eu tinha tanto namorado, eu tinha tanta coisa para contar. E aí eu comecei a contar meio que a minha vida inteira. E o blog começou a bombar. As pessoas começaram a ver. E para minha surpresa,
não eram pessoas com hemangioma as que mais gostavam. Eram pessoas sem nenhum problema de saúde, sem nenhum problema estético, que não conseguiam se amar. É que a tua história ela não é especificamente para quem tem esse problema. A tua história ela é inspiradora. É por isso que eu te trouxe aquilo. Não é especificamente pelo problema em si. É sim porque é realmente muito inspirador para quem tem qualquer questão. E, obviamente, quem passou por você, pelo que você passou e ainda passa, e se ama do jeito que você se ama, não tenha dúvida de que é um exemplo para todo mundo que tem lá um pezinho atrás por qualquer coisa. Quer dizer, é muita coisa, é muito além do problema em si. Do problema em si. E foi isso que eu descobri. Então, aí, quando eu comecei a contar a minha história ali no blog, eu comecei a abrir cadeados dentro de mim, né? Comecei a abrir. Porque escrever, às vezes, é terapêutico. É terapêutico. Eu fiz uma terapia sem saber que essa terapia existia, porque eu nunca tinha ido numa psicóloga, eu nunca tinha feito terapia. Aí eu comecei a escrever, eu chorei muito, eu chorei rios para escrever o blog, né? Cada capítulo da minha história. Mas assim, não era um choro de tristeza, era um choro emocionado de contar vitórias, né? Quantas vitórias eu tive na vida. E aí, depois do blog, começaram a me chamar para palestrar. Né? Uma professora me chamou para ir lá palestrar para os alunos dela. Os alunos dela contaram para os outros alunos do colégio. 2 dias depois, eu estava lá palestrando para o colégio inteiro, porque aí todo mundo queria ouvir a história da Lu. Eu fui tremendo na primeira. Eu deixei minha mãe presa dentro do carro. Eu disse, não sai, porque se a mãe estiver lá, eu não vou conseguir falar sem chorar. Porque aí eu vou começar a chorar, olhar para a mãe e vou chorar, não vai dar. Porque eu tinha escrito, mas eu nunca tinha falado, né? Hoje são mais de 180 palestras já realizadas, então fica um pouquinho mais fácil de falar sobre, né? E aí depois veio o desafio do livro. Uma amiga me falou, Lu, tá na hora de sair da telinha aí do blog e ir para as páginas de um livro. No primeiro momento eu disse, eu acho que eu não tenho condições para tanto. Mas eu nunca fui assim de dizer, não, eu não consigo. Não, pode ser difícil. Deixa eu tentar primeiro para saber se eu não consigo, né? Eu acho que tudo que eu tentei, eu dei um jeitinho de fazer. E aí eu comecei, escrevi 50 páginas, mandei para uma amiga e ela achou o máximo. E aí comecei terminei o livro, né? Em segredo. Porque quando eu disse, bom, já que eu vou escrever para presentear meus pais e meu irmão. Porque são as pessoas que sempre estiveram comigo lá desde o primeiro, né? Ao longo do tempo, muitas pessoas vieram agregando aí a minha vida, mas eles estão comigo desde sempre. E aí, quando eu terminei o livro, eu mandei para a editora, depois dele publicadinho, foi que eu contei para os meus pais, que eu entreguei o livro de presente para os meus pais e para o meu irmão. E aí fizemos o lançamento. Então, tudo começou por conta daquela mãe que me procurou e por conta dessa missão que eu encontrei. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!